Você não precisa provar quem você é. Você só precisa se lembrar quem você já é. Existe uma situação que muitos de nós acabam ignorando no nosso dia a dia, que é a cultura que nos empurra para a questão da performance, né? Produzir mais, fazer mais, mostrar mais resultados, provar o valor o tempo todo para alguém, seja instituição ou seja pessoas. Mas existe dentro dessa questão um custo silencioso que às vezes não é calculado ou às vezes nós não percebemos. O custo de viver tentando provar o valor para as pessoas, que gera uma ansiedade que chega a estados crônicos. O que acontece é que quando a nossa identidade começa a ser vista, né, percebida através do que nós fazemos, nunca vai ser suficiente. E a partir do momento que a minha identidade está conectada a isso, quem será eu? Quem me tornarei? Né? Porque nunca será suficiente para ninguém. Sempre seremos comparados a alguém que está bem mais à frente. Sempre vai faltar algo, sabe? Essa comparação vai trazer sempre o medo de não sermos aceitos. Porque se eu não faço bom como aquela pessoa faz, se eu não tenho o que aquela pessoa tem, perceba nas mídias sociais, né? Todo mundo sempre mostrando a sua melhor versão, aquele empoderamento que muitas vezes por detrás das câmeras não é nada daquilo, mas ela tem que mostrar, ela tem que provar algo para alguém, ela tem que mostrar que ela está por cima, muitas vezes se sentindo o pó da rabiola, como diz aqui na minha região. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele nos vê antes de ser, entende? Antes de produzir, ele quer que nós pertencemos. Antes de qualquer desempenho, ele nos chamou de filho. Romanos capítulo 8 diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção de filhos, da qual clamamos Abba, Pai. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos adotados por filho por meio de Jesus. E ainda nesse capítulo 2, ele diz que a nossa salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Isto é, queridos, que o Senhor, ele está mais interessado em ter um relacionamento conosco do que propriamente viver querendo provar algo para alguém. Entenda bem, existem 3 princípios nesses versos que eu citei que se repetem. E o primeiro deles é que Deus não nos chamou por causa do nosso desempenho. Ele não nos chamou, não nos salvou, não nos tornou filhos dele por causa do nosso desempenho. E nós vamos observar muito isso no Antigo Testamento, quando ele escolhe pessoas improváveis para fazer o improvável. Ele escolhe pessoas que não eram para torná-las, né, algo, mas não por causa da capacidade delas, não por alto rendimento, alto desempenho, mas por causa da graça, o favor. O que elas faziam não falavam sobre elas, o poder e potencial delas, mas falava sobre um Deus poderoso que usa pessoas que não são para torná-las algo. E é muito claro isso o tempo todo. Vamos, por exemplo, observar no Novo Testamento os apóstolos, e com certeza pessoas que buscam sempre outras, né, essa alta performance, pessoas que de fato mostram resultado, pessoas que de fato sabem fazer com a excelência que se busca, certamente não escolheriam aqueles apóstolos. O Senhor escolheu pessoas comuns, pessoas simples para fazer coisas extraordinárias, porque não é sobre o quanto nós temos de potencial humano, mas é o quanto a graça de Deus nos alcança. Então, em nome desse potencial, desperte o seu poder, como o slogan de
alguns coaches, ou o quanto a gente precisa fazer para merecer, leva muito ao sofrimento, essa angústia, essa ansiedade que adoece. Deus nos chamou para ter um relacionamento conosco. Essa é a segunda verdade. Qual é a figura que é apresentada tanto em Romanos quanto em Efésios, que eu citei, e também lá em João capítulo 1, quando diz que o Senhor veio para os que eram seus, os judeus, os caras. Inclusive eles falavam, olha, eu sou filho de Moisés. Eles eram cheios de si. Para eles, na cabeça dos judeus, eles eram os únicos que poderiam ter acesso ao reino de Deus. Então o que acontece? Veio para o que era seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a qual não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Perceba bem que em todas as vezes que a Bíblia nos trata como os filhos, não está tratando sobre o quanto bom nós somos, mas o quanto a graça de Deus nos alcança e consegue nos usar para a glória dele, mesmo a gente não sendo nada. Então não é sobre fazer, é sobre se relacionar. Saul disse isso, Saul ouviu isso de Samuel. Importa mais obedecer a Deus do que sacrificar. É a obediência, é a vida de serviço, e de sinceridade com o Senhor. E em terceiro, antes de produzirmos, nós somos filhos. Você não ama seu filho porque ele faz coisas. Talvez não teria que ser assim, embora alguns ou outros possam amar o filho condicionado ao que o filho produz e o que o filho faz. Mas um pai genuinamente pai, uma mãe genuinamente é mãe, que não ama os filhos pelo que eles fazem, ama os filhos por quem eles são. E aqui eu não estou dizendo que nós não devemos fazer, não devemos servir, porque também, que é o choque que existe entre o que é ser filho e o que é ser servo. Porque o servo ele faz, o servo produz, o servo é obrigado a fazer. Mas perceba que na nossa relação com Deus nós somos, sim, filhos. Mas isso não nos tira o dever. Não é porque você ama seu filho, não é porque que o seu amor ao seu filho não está conectado ao serviço, que ele não tenha dever dentro de casa, que ele não tenha obrigações a cumprir. Porque quando nós recebemos deveres a cumprir, isso é sobre caráter, formação de caráter, é sobre fortalecimento de aptidões, competências, é um treinamento para poder ser útil em uma sociedade. Está tudo bem nisso. Mas o amor e a nossa identidade, o amor de Deus conosco, a nossa identidade não é formada em cima do que fazemos, mas em cima de quem somos em Deus, em que Ele diz que nós somos. Então, essa chave ela precisa mudar em 2026, para que você possa entrar em 2026 com uma identidade clara. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou, é sobre quem Deus diz que eu sou, é sobre as verdades que o Senhor já declarou sobre minha vida. A identidade precede a funcionalidade. Deus nos chama para sermos filhos e não apenas funcionários. Entende? Deus te abençoe no nome de Jesus. E você pode orar dessa forma, assim, confessando o Senhor. O quantas vezes você quis provar as coisas para outras pessoas e esquecendo quem você é em Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com os filhos. Ó Deus, e queremos confessar que muitas vezes tentamos provar nosso valor através do que nós fazemos. Mas hoje nós recebemos descanso nesta verdade que somos teus filhos adotados pela graça e não por obras. Liberta-nos, Senhor, dessa ansiedade de precisar provar sempre algo para alguém. Ensina-nos a viver a partir da identidade que recebemos da pessoa amada de Jesus, o nosso irmão mais velho. É o que nós oramos para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.